Olá, meu irmão querido, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez à nossa comunidade Bom Pastor. Estamos aqui esperando você. Passamos o café já, né? Combustível, para a gente poder ter o nosso tempo de partilha entre irmãos. Se você gosta de estar com a gente, seja bem-vindo. A hora que você puder assistir, que você puder viver essa partilha conosco, é a hora certa, não tem dúvida. Se você puder, compartilha com mais alguém, quem sabe uma pessoa querida, que você sente, poxa, eu acho que essa pessoa vai gostar de também compartilhar essa palavra, ouvir um pouquinho a palavra de Deus. Comenta com a gente, faz o seu comentário, entra na partilha junto com a gente, e eu tenho certeza que o Senhor, como sempre, surpreende o coração da gente com a palavra dele, com o seu Espírito Santo. Então, vamos nós. Tudo beleza, Laura? Tudo na alegria, na força do Espírito Santo. Mais feliz ainda que eu já falei para o Senhor que eu amo o mês de setembro. Eu acho o mês de setembro Laura, tão você ama agosto, simpático. julho. Não. Você é maravilhosa. Você ama dezembro. Não, mas não, agosto mais ou menos. Não, passei a gostar. Não, agosto agora é lindo. Eu tenho que gostar, porque é o mês do aniversário do Senhor, Pois de é. natalício, de ordenação sacerdotal. Cheio de datas lindas, então... datas importantes, né? Mas é muito simpático o mês de setembro, né? Primavera e santos amigos nossos que a gente gosta tanto. É meu aniversário de batismo, dia 14 de setembro. Festa da exaltação da Santa Cruz. E é bonito, né? Porque no dia seguinte a igreja celebra Nossa Senhora das Dores. Então... É que nem o Imaculado Coração, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado... Assim na... A lógica é essa, né? Eu acho que aos pés da cruz estava Maria, então a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz e no dia seguinte... Porque ao longo dos séculos, né, houve festas dedicadas às dores de Nossa Senhora em épocas diferentes, dependendo, por exemplo, da ordem religiosa que celebrava aquela festa, ou enfim. E aí acabou se tornando comum, não sei, talvez século XVII, XVIII, a festa de Nossa Senhora das Dores junto com a festa da exaltação da Santa Cruz. E não deixa de ser uma lógica, é a lógica de Deus, é uma lógica bonita, né? No altar da cruz está Jesus e junto a esse altar, com um coração sacerdotal, com um coração que entrega, com um coração que se oferece conjuntamente, Nossa Senhora, né? Então... tem algo muito bonito, né? O hino, né? A sequência que a igreja permite que a gente reze no dia de Nossa Senhora das Dores, fala justamente isso, estava aos pés da cruz Maria, né? Então, mostrando isso, né? Que para a gente entender Nossa Senhora, a gente tem que entendê-la sempre entrelaçada com o mistério de Jesus, porque ela toda foi sempre por Cristo, para Cristo, né? A missão dela está toda entrelaçada com a missão do seu filho, então a gente só entende Nossa Senhora desse jeito. Eu gosto muito, acho que eu já comentei com você, que na medalha milagrosa, né, quando Nossa Senhora mostrou a Santa Catarina Labouré como devia ser cunhada a medalha, ela mostrou o reverso da medalha, né? Havia o M com a cruz e um traço, e os dois corações. E Nossa Senhora disse, essas figuras devem dizer muito, né? E eu acho bonito porque uma vez vendo um padre lazarista, né, que é da congregação de São Vicente de Paula, explicando o sentido do M e da cruz, porque na verdade tem o M, não sei se todo mundo vai lembrar, a cruz, e tem um traço embaixo, né? Então ele falou, aquele traço é como um altar. A cruz é o altar, e o M entrelaçado com a cruz mostra justamente isso, né? Nossa Senhora toda envolvida, toda dobrada para servir a missão de Jesus. E a cruz com aquele traço embaixo, como se fosse de fato o altar de uma igreja, né? Mostrando que a cruz deve ser sempre o altar onde a gente coloca nas mãos de Deus a vida da gente, as dores da gente, os sonhos da gente que sempre passam pela cruz, quando são sonhos que vêm de Deus, né? Nossa irmã Olívia tem aquela música Tudo Passa pela Cruz, né? E todos os propósitos de Deus na terra passam pela cruz, né?
Então, também quando a gente tem um sonho, um plano, né, um desejo, se vem do coração de Deus ao nosso, esse plano, esse sonho, esse desejo vai amadurecer passando também pela cruz, né? Na festa da exaltação da Santa Cruz, se eu não me engano, a oração do ofertório usa justamente essa expressão. O Senhor que no altar da cruz. Então, me parece que esse é o segredo do Calvário e esse é o segredo da vida da gente, né? Aquela cruz na qual Jesus esteve, ele a tornou um altar. Naquela cruz, Jesus ofereceu ao Pai o sacrifício perfeito. O seu sim, a sua obediência, o seu louvor, a sua confiança. Então, ele transformou a cruz em altar. Então, naquela Sexta-feira Santa, o sacrifício perfeito não foi mais oferecido no templo, porque no templo os sacrifícios eram imperfeitos, né? Uma era a oferta, que normalmente era um animal, a vida de um animal, e o outro era o sacerdote que ofertava. A oferta perfeita é a oferta na qual o sacerdote e a vítima são a mesma coisa, né? Então, no altar da cruz, né, Jesus transformou aquele lugar num lugar de oferta, não mais num lugar de desespero, mas num lugar de entrega e realizou o perfeito sacrifício. Qual é o segredo da nossa vida agora? Bom, Jesus disse que quem quer ir atrás dele tem que ter uma cruz nas costas, né? E ele falou que a cruz de cada dia a gente deveria abraçar. Pois então, a cada dia da nossa vida temos uma tarefa, que é transformar a cruz daquele dia em altar. A gente pode deixar que a cruz se transforme em arapuca, né? A gente pode deixar que a cruz se transforme em tropeço, a gente pode deixar que a cruz se transforme, sei lá em quê. Mas a gente também pode fazer a cruz se tornar altar, se a gente nela renova o nosso sim a Deus, a nossa entrega a Deus, né? Então, eu acho que esse é o segredo. Não é impedir que a cruz chegue, ela vai chegar. Não é passar rápido pela cruz, tem coisas que não dependem da nossa pressa. O segredo é, enquanto eu passo pela cruz, transformá-la em altar. Né? Tem coisas que não cabem a gente, não adianta, porque não é a gente que vai fazer, né? Não quero resolver isso logo. Sim, algumas coisas ok, mas outras não dá. Então, qual é a minha tarefa quando eu tenho a cruz do dia de hoje? No fundo, perceber como eu estou passando por ela. Transformando-a em altar ou transformando-a na fonte de novos problemas, né? Porque quando eu me debato na cruz, um problema vira 2, vira 5, vira 15, né? Nossa Senhora no Calvário, a cruz do filho também é sempre uma cruz da mãe, né? Então, ela esteve naquela cruz de alguma maneira, a cruz dele também era o altar da vida dela, né? Porque ela é toda unida sempre a Jesus. Bom, nós também estávamos na cruz dele, né? A cruz dele é a nossa e a nossa tem que se tornar dele, né? Fazer isso, eu acho que é o grande segredo da vida cristã, né? As outras coisas, bom, é a vida, vamos levando, né? Tem dia que vai, tem dia que não vai, mas tornar a cruz de cada dia um altar, tornar a cruz de cada dia o lugar onde a gente se conecta com Deus, o lugar onde o coração da gente sintoniza com o de Deus, dando para Ele o nosso sim. Eu acho que esse é que é o grande segredo do negócio, né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava, assim, eu podia contemplar aquele momento lá no Calvário, então, e contemplando, a olhar assim, Nossa Senhora em pé, né, como fala São João, no Evangelho, me faz assim entender um pouco mais tudo isso que o senhor falou, né? Como viver esse momento da cruz em pé, não desesperada, não gritando, não em pé, com uma amiga, uma irmã do lado dela, mas em pé, esperando em Deus. Algo que nem sei se Nossa Senhora ali naquele instante sabia, mas assim, a gente consegue perceber, pelo menos é assim que eu estou contemplando, Nossa Senhora Maria esperava em Deus. No coração dela, a certeza que isso não é o fim, né? Não acabou aqui, não sei como,
estou sofrendo, estou vendo meu filho, mas eu espero em Deus. É assim que eu contemplo Nossa Senhora, e eu vejo que é assim que é o segredo da maneira da gente viver a nossa cruz do dia a dia, que algumas vezes está mais ou menos, outros dias está mais pesada, né, Padre Antônio? É interessante porque a igreja gosta de dar nomes para Nossa Senhora, né? Eu acho que todo mundo que ama alguém acaba fazendo isso, né? E é interessante porque Nossa Senhora é Nossa Senhora das Dores, né? Existem títulos que falam dessa como é que a gente pode dizer, desse chamado, né? Dessa vocação de Nossa Senhora a compartilhar a cruz de Jesus, né? Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Lágrimas, agora muita gente, né? Nossa Senhora da Piedade, né? Padroeira de Minas Gerais. São todos títulos que falam que ela conheceu a dor e viveu a dor com profunda confiança. E ao mesmo tempo, Nossa Senhora é Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora da Alegria. Ou seja, uma mesma pessoa, né, faz a experiência de tantas coisas, e em todas elas o fio da meada é a entrega a Deus. Né? Sempre. A igreja, há alguns autores que dizem isso, né? Ali no Calvário, a fé da igreja estava toda concentrada nela. Os apóstolos todos fugidos, com medo, né? Só João ali, meio que segurado pela mão, né? E é como se toda a fé da igreja se resumisse naquele momento a ela, ao pé da cruz, de pé junto à cruz. Portanto, vivendo tudo na mesma entrega. A vida da gente é assim, né? A vida da gente é um mosaico de coisas, né? De momentos felizes, de momentos tristes, de sombras, de luzes. E para a nossa vida ser como um mosaico que tem que, no fundo, formar uma figura, tem que ter luzes e sombras, tem que ter alegrias e dores. Né? Pessoas que, né, imaginam poder passar pela vida sem um quinhão de sofrimento, eu não sei como é que seria, no final das contas, a imagem dessa pessoa, né? Como é que ela sairia dessa história, né? Então, a nossa vida tem que se fazer, de alguma maneira, de tudo isso. Mas qual é o fio da meada? O que deve manter a nossa constância? É a confiança em Deus, é a entrega, é a rendição, né? Então, eu acho que o fato de a palavra que, no fundo, na Bíblia, resume a identidade de Nossa Senhora ser sim, né? Eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, né? Que Nossa Senhora na Bíblia, o que você lembra? Sim, eis-me aqui, né? Eis aqui a serva do Senhor. Eu acho que diz muito disso, né? A minha identidade, o que faz o fio da meada da minha vida, deve ser esse constante sim para Deus, né? É um sim que, né, o padre João de Deus falou sempre isso, eu cresci ouvindo isso, um sim que foi se alargando ao longo da vida, né? Aquele sim que ela deu em Nazaré, talvez ela não tivesse toda a clareza do mundo sobre, né, tudo que viria depois, mas ela nunca voltou atrás no sim. O sim nunca diminuiu, só aumentou, né, para caber tudo que Deus ia pedindo, né? Tem que ser assim na vida da gente, né? Aliás, quando um casal casa, normalmente eles não fazem ideia de tudo que vem pela frente, né? Então imagina um casalzinho na igreja, sim, sim, parece aquele programa de Silvio Santos, sim, sim, né? Mas quando você diz aquele sim, né, no altar da igreja, no dia do casamento, você não sabe o que vai acontecer dali a 10, daqui a 20 anos. O sim tem que ir alargando, tem que ir crescendo, né? Então, de alguma maneira, esse também deve ser o fio da meada da nossa vida. Um sim que se alarga. E ao pé da cruz, o sim de Nossa Senhora estava tão largo que Jesus pôde fazê-la mãe de novo. Né? Porque quem faz uma mulher mãe é o filho, né? E na cruz Jesus fez de Nossa Senhora mãe pela segunda vez. Mãe, até aqui a senhora cuidou de mim, daqui para frente tem uma nova missão. Cuida dele, né? E Nossa Senhora aceitou aquela nova missão, porque o coração estava tão alargado que ela percebeu, né? Da dor às vezes brota uma nova missão, da cruz às vezes brota um novo chamado, né? Então, talvez ela pensasse que, estando com o filho até o fim,
a missão dela estava pronta, estava completa, mas Jesus mostrou, olha, ainda temo, ainda espero algo de você. Né? E aí ela prossegue. Né? Então, não sei hoje, né, em que eu estou transformando a minha cruz hoje? Num altar ou numa tortura a mais, numa briga com Deus, com a vida, com os outros? Né? Se eu posso transformar a minha cruz de hoje num altar, dizendo de novo o meu sim a Deus, pode ser que até dessa cruz brotem coisas novas. Né? Eu perceba que Deus conta comigo em algo mais. Isso aí foi muito importante, Padre Antônio, porque aquele versículo que aqui na comunidade, nesses dias, a gente vem um partilhando com o outro, até na velhice darão frutos. Seria, assim, o natural, Nossa Senhora, naquele instante, achar que, bom, então agora eu pude ser fiel a Deus, eu cumpri a minha missão, não sei que idade ela teria naquela ocasião. Depois da cruz, então agora eu vou me recolher. E naquele instante, né, Jesus dá uma nova missão. Enquanto o senhor falava isso, né, eu fiquei assim pensando em tantas pessoas, tantos fiéis da igreja que já têm uma idade até, né, avançada e que poderiam talvez, né, achar que não, agora eu já servi agora eu vou descansar, e o Espírito de Deus, como fez com nós, dá novas forças. E aí quando a pessoa está lá com 70, 60, 80 anos, servindo com toda alegria, com todo amor, e que às vezes a gente não vê nos jovens e vê. Então, quando o senhor falou isso, Deus sempre nos surpreende, como o senhor começou falando. Então, não sei se Nossa Senhora se surpreendeu naquele instante, diante de tanta dor, mas é muito comovente, muito forte a gente ver naquele instante Jesus atribuindo uma nova missão, um novo cuidado a ela. Né? Tanto é que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, estavam os apóstolos reunidos com Maria, né, em oração. Você sabe, Laura, que a Bíblia é a Bíblia, o que está escrito nela, e tem algumas coisas que a gente imagina, que a gente supõe, mas que não são matemática. Né? Vários estudiosos do Novo Testamento reconhecem, e isso de fato não é tão difícil da gente reconhecer, que possivelmente entre os discípulos de Jesus e o núcleo familiar de Jesus, de Nazaré e tal, havia algumas dificuldades. Né? O pessoal não se entendia muito bem. Né? Existem algumas passagens do Novo Testamento que dão essa impressão, né? De que os discípulos queriam Jesus para eles e a família, né, queria Jesus para eles e tal. Isso é uma coisa bem viável da gente entender. Né? E alguns autores que estudam o Novo Testamento dizem que possivelmente foi Nossa Senhora que conseguiu fazer todo mundo entender que Jesus era de todos. Né? Tanto é que no cenáculo, quando a igreja está ressuscitando, né, depois da paixão de Jesus e depois da dispersão, o que a gente vai fazer? Quando a igreja... Nossa Senhora é justamente colocada no meio entre os discípulos e os irmãos, os parentes de Jesus. Então, São Lucas mostra bem isso, né? Que esses dois grupos de pessoas que amavam Jesus e que queriam Jesus para eles, tinham alguém que era a figura que juntava todo mundo, que era Nossa Senhora, mãe de Jesus, e que agora também era mãe do discípulo amado. Então ela conseguiu fazer todo mundo entender, olha, Jesus é de todos, então a gente tem que caminhar junto, a gente vai. Né? Eu acho esse tipo de percepção interessante, porque não é contrário ao que está na Bíblia, a gente de fato percebe que às vezes há uma incompreensão entre esses dois grupos de pessoas, normalmente porque cada um queria Jesus mais para eles, né? E, de fato, quando Nossa Senhora aparece em Pentecostes, depois de, no Calvário, ter abraçado a missão de mãe do discípulo amado, né? Ela aparece como a pessoa que está ali meio que no meio de todo mundo. Congregando, né? Tanto é que em
todos as figuras que pintam de Pentecostes, mesmo de quem não é católico e tal, sempre ela está no meio, né? Uhum. Ela está lá, no meio, está todo mundo em volta, né? Porque isso corresponde, de fato, a uma verdade, né? Então, a missão dela era real e foi abraçada, né? Ela abraçou. Mãe do discípulo amado, passou a Páscoa, passou a Ascensão, Pentecostes, que é início, né, da missão da igreja, ela estava lá, né? Então, aquilo que você falou, ela abraçou a missão que o filho confiou a ela, né, e levou adiante. Os outros textos não bíblicos, né, que a gente tem de testemunho, que tem certo peso, porque representam tradições antigas da igreja, costumam colocá-la nesse lugar, né, de a mãe para quem todo mundo voltava. E eu acho que não é nada difícil a gente imaginar isso, né? A mãe para quem todo mundo, de alguma maneira, ia para reencontrar aconchego. Então, essa missão nasceu na cruz, né? A cruz, às vezes, é o encerramento de uma etapa, mas pode ser também o início de outra, né? Se você der uma olhadinha no Novo Testamento, na Bíblia, essa dinâmica ela acontece. Eu acho legal, há muitos anos a gente lê as coisas e às vezes lê, vai por aqui, né? Mas de um tempo para cá eu tenho percebido isso. Jesus começou a pregar quando ele soube da morte de João Batista, né? O Evangelho diz que quando a notícia chegou a ele, né, Jesus ficou com o coração apertado e começou então a passar pelas cidades da Galileia. Quer dizer, uma notícia sofrida. João era primo de Jesus, Jesus sabia qual era a missão dele. Enfim, uma notícia que abala, ao mesmo tempo, para Jesus foi bom, agora é a minha hora. Então chegou o meu momento de fazer uma missão mais intencional, vamos dizer assim. Ele entendeu que a voz de João se calou e a dele tinha que soar mais forte, né? Então, em vários momentos parece que aparece isso, né? Um momento de dor, um momento de cruz, é também o sinal de que é uma nova etapa que está começando. É uma nova missão que tem que ser abraçada. A gente tem né, a tentação de talvez imaginar que quando se abate uma cruz muito grande, acabou, né? A gente fica meio sem chão e aí? Não, depois da cruz o caminho continua. A gente precisa ter o coração sensível para Deus para perceber que às vezes é da cruz que Ele está chamando a gente para o próximo passo, né? E isso, então, assim, essa festa da exaltação da Santa Cruz em pleno meio de setembro, bem depois da Semana Santa, vem, então, nos ajudar a ter esse entendimento, né, Padre Antônio? Sim. A festa da exaltação da Santa Cruz, ela é uma festa que, né, como você falou, é bem longe da Semana Santa, e é um convite a gente a mirar a cruz como a cruz gloriosa de Cristo, né? É a cruz que é estandarte, né, da vitória de Cristo, né? Tem a ver com como é que a gente pode dizer, fatos históricos com relação às relíquias da cruz, né? Havia uma festa da cruz em maio, que no calendário, depois do concílio, não foi tirada, né? E aí ficou só com essa de 14 de setembro. Mas são festas que normalmente têm a ver com momentos em que as relíquias da cruz tinham sido roubadas, foram levadas de volta para Jerusalém. A de maio era a festa do encontro das relíquias da cruz. A de setembro é a festa em que se comemora a volta das relíquias da cruz depois de um tempo em que elas foram saqueadas e levadas embora de Jerusalém. Então elas têm a ver com fatos históricos relacionados com as relíquias da cruz. Mas é claro que o que se coloca em foco na liturgia é a realidade da cruz de Cristo, né? Como a cruz que se tornou porta de salvação, meio pelo qual Deus nos alcançou no mais fundo, né? E de alguma maneira nos ensinando também, olha, esse é o modus operandi de Deus, né? Esse é o jeito como Ele faz, né? Deus não nos livra de passar pela cruz, mas Ele transforma a cruz em meio, em instrumento, né, de salvação, né? É claro que há coisas das quais Deus nos livra, né? Os livramentos de Deus, mas em nenhum lugar da Escritura se dá a impressão de que
Deus prescinde da cruz. Os planos de Deus não prescindem da cruz, eles passam pela cruz. Né? E, de alguma maneira, a igreja gosta de lembrar isso para a gente, porque foi assim, é assim. Né? A gente tem que olhar para o Calvário um pouco como o modo como Deus age. Né? Então, entender os calvários da nossa vida à luz do Calvário de Cristo. Né? Eu achei lindo o senhor dizer que um dos sentidos dessa festa da igreja, assim, eu não costumo usar essa expressão, né? Tem até uma comunidade com esse nome, Cruz Gloriosa. Né? O sentido dessa festa, então, é de nos levar a ver a cruz gloriosa de Jesus. Sim, isso? A cruz de Jesus, que é o lugar no qual Jesus é manifestado como na sua maior fragilidade. Foi despojado, né? De toda a sua... Mas como o grande vencedor. Né? No Evangelho de São João, a cruz é apresentada muito desse jeito. Né? São João fala muito da hora de Jesus, a hora de Jesus. Se você der uma olhadinha, você vê que a hora de Jesus é a sua paixão. E Jesus, no Evangelho de São João, se refere muito à cruz como quando ele for exaltado. Essa identificação entre cruz e exaltação, no Evangelho de São João, ela é recorrente. Né? Então, é como se no Evangelho de São João se quisesse deixar claro para a gente, olha, há um mistério grandioso aqui. Né? O que você vê é dor, é sofrimento, mas o que você tem é a vitória mais abissal de Deus. Né? Porque numa aparente impotência total, ele ama até o fim, e esse amor poderoso dele é que vence tudo, é que transforma tudo. Né? Vence mais quem ama mais. Né? Então, na cruz, ele manifestou esse amor. Então, como é que a gente pode olhar? Esse olhar para a cruz, vendo na cruz a manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Bom, isso em termos de teologia retroage até o Evangelho de São João. Isso no Evangelho de São João é bem claro. Ao longo da história da igreja, isso também foi bem manifesto, né? De modo especial pelos padres da igreja. Né? A teologia e a espiritualidade que veio depois, na Idade Média, com os santos da Idade Média e na Idade Moderna também, normalmente colocam mais em foco o sofrimento de Jesus, né? Como que quase que nos ajudando a nos identificar com ele, né? No seu sofrimento. Mas no início da igreja, no tempo dos padres da igreja, havia muito essa clareza, olha, essa é a cruz vencida, né? E esse na cruz é o vencedor. Né? E apresentando Jesus que reina na cruz, né? Reina amando, reina perdoando, né? Vence, vamos dizer assim, amando, mostrar a potência dele. Né? Tanto é que na maneira de representar Jesus crucificado, se você pegar um livro de história da arte, se você, sei lá, na internet deve ter isso, né? Até entrada da Idade Média, normalmente se representava Jesus na cruz em pé, não segurado pelos cravos, em pé, às vezes vestido com roupas de sacerdote ou coroado como rei, de olhos abertos. Né? Isso até a entrada da Idade Média, a maioria dos crucifixos era assim, não era uma representação de Jesus sofrido na cruz, era uma representação de Jesus vencendo na cruz. Com o tempo, na Idade Média, talvez por como é que a gente pode dizer? Essa espiritualidade da identificação no sofrimento, aí sim, aos poucos e cada vez mais, foi se representando Jesus de uma maneira mais figurativa, né? Jesus que está machucado, que está sofrido na cruz. Né? Uma coisa e outra tem sentido, né? Mas é bom a gente saber que existe uma coisa e outra, né? E que a gente deve olhar para a cruz com óculos bifocais, né? Vendo a dor dele, mas vendo nessa dor a vitória dele, porque não é a dor de uma vítima das circunstâncias, é a dor de alguém que abraça o seu chamado, que era nos amar,
até o fim e não desiste e vence amando, né? Porque mesmo sendo levado à dor e à morte, ele não desiste de amar. Então, quem ama mais, vence mais. Ele venceu. Né? Então, é sempre olhar para a cruz com esses dois olhos. Né? Porque aí a gente se identifica, ele me entende, eu vejo a dor dele, isso me compunge. O sofrimento de Jesus é a única coisa que tem o poder de quebrar a dureza do coração humano. Mas, por outro lado, também me inspira. Né? Ele venceu na cruz. Agora, ele é o meu Senhor vencedor. E eu agora posso fazer o caminho que ele fez. Ele quer que eu caminhe junto com ele por esse mesmo caminho. E eu preciso descobrir que na minha cruz eu também posso vencer amando mais. Então, ter esse duplo olhar é importante, né? A primeira vez que eu me lembro que eu fui participar daquela festa de Cristo Rei e que a leitura era Jesus na cruz, eu falei, a festa de Cristo Rei e Jesus na cruz? Aí com isso que o senhor falou, fica fácil a gente entender, né? Ali, ele vencendo esse olhar. Isso é que é bonito, né? Porque Deus vira as coisas de cabeça para baixo para colocar tudo no lugar certo. Então, a cruz, a dor, não é derrota, é vitória. E o trono não é o trono lá, é o trono de quem dá a vida. Né? A cruz é trono. A igreja tem uma tradição muito longa de falar disso, né? Que Cristo reina a partir da cruz. Né? Então, parece que Deus põe as coisas de cabeça para baixo aos olhos do mundo, mas para colocar as coisas no lugar. Né? Então, você pode estar passando pela sua grande cruz, talvez pelo grande desafio da sua vida, e aí você pode reinar se você vive isso com Jesus e como Jesus. Né? E, por outro lado, não esqueça que você pode ser colocado no trono por alguém, né? Alguém pode colocar você num trono, mas esse trono, vigie ele, viu? Passe por ele, porque a gente só passa, né? Passe por ele, mas passe por ele lembrando, né? Do que realmente importa. Né? Antigamente, né? Não sei se até esse século, eu acho que até o século XX entrou assim, acho que a gente já, uma vez até falou isso aqui, né? Quando o Papa era coroado, né? Porque o Papa também tinha um estado, né? Que ele tinha que... Tem, mas era bem maior e tudo, né? Então, quando o Papa era coroado, recebia aquela tiara, que eram 3 coroas e tudo. E ele era levado, né, em procissão pela Basílica de São Pedro, e na frente dele ia um diácono com uma vara, uma espécie de uma estopa em cima, pegando fogo. E o diácono ia falando para o Papa, santidade, assim passa a glória desse mundo. É como que lembrando para o Papa, né? Olha, tá bonito, né? Tá legal. Mas, não sabia disso, incrível, Padre Antônio. Né? Passa assim, tá? Então não se engane, não perca de vista o que é mais importante, né? Então, a igreja sempre teve clareza disso, né? Os indivíduos, às vezes, não têm, nós não temos, né? Uhum. Mas é bom que a gente tenha, né? Então, se eu estou colocado numa posição qualquer, eu estou passando por essa posição. Né? A posição na qual eu estou em Cristo Jesus é outra. Nessa tem que ficar, né? E lembrar disso, olha, eu tenho que passar por esse lugar onde eu estou, mas sem perder a minha posição em Cristo. Né? Eu sou servo de Cristo, né? Eu sou ministro do Evangelho, mesmo um leigo, né? Nós somos servos do Evangelho de Jesus, qualquer batizado né? Então, não perder isso de vista, né? Senão a gente perde o mais importante, né? Pelo batismo a gente é sacerdote também. Profeta, né? E rei. Profeta e rei. E rei. Só que reinar no reino de Deus é servir. Né? Eu acho muito legal, às vezes, quando aparece, de vez em quando aparece, né, na internet alguma personalidade, né, do mundo secular. Agora nas Olimpíadas houve vários, de vez em quando aparece algum artista e tal, não querendo dar aula de teologia na televisão ou na internet, né, porque aí normalmente se fala bobagem, mas manifestando a sua fé e às vezes de uma maneira que sabe que é arriscada, porque está num ambiente onde isso não é levado muito a sério. Então, você vê, caramba, essa pessoa entendeu, eu estou passando por aqui, mas... Né, de vez em quando eu vejo, né, num site que a gente conhece, espanhol, né, que tem boas notícias, né, alguém falando, acho que aquele Alain Delon, aquele artista que morreu há pouco, e falava que ele se confessava com frequência, né,
O pessoal, né? É um outro artista americano agora que falou um dia desse, artista de comédia, né? Que falou de como é importante para ele rezar o terço. Né? E as pessoas ficam assim, o que é, né? Ou esses artistas, quando chega a quarta-feira de cinzas, esses americanos, eles tiram foto, né? Com as cinzas na testa, nos Estados Unidos, o pessoal não tira, vai trabalhar e vai, né? Então, são pequenos sinais de que essas pessoas entenderam, eu estou passando por aqui. Eu estou numa posição proeminente, talvez aos olhos do mundo, eu estou passando por aqui. Se eu posso deixar alguma coisa aqui, o que vale a pena que eu deixe é o meu testemunho cristão. Quando um cristão não entende isso e passa como cristão anônimo, invisível, não entendeu nada. Entendeu nada. Zero. Não, eu não confundo a minha fé. Não é questão de confundir nada, filho. Mas se você passe, você é absolutamente idêntico aos olhos do mundo de quem não é cristão, temos alguma coisa muito errada. Esse negócio de cristão invisível não existe. Você não tem que necessariamente botar uma medalha de São Bento do tamanho de uma bitola mas não precisa. Mas o testemunho tem que acontecer, né? Então, por qualquer lugar por onde a gente passe, a gente tem que lembrar do lugar onde a gente está. Então, nós estamos em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. E estamos passando por um monte de lugares. Por onde a gente passar, a gente vai deixando o testemunho cristão da gente. Mas, lembrando disso, né? Os tronos do mundo não são o trono do nosso Senhor. O trono do nosso Senhor é a cruz. Então, Deus vira a coisa de cabeça para baixo. E um cristão tem consciência disso. Né? Então, ele não se espanta, não se encanta muito diante das coisas do mundo. Ele, legal, mas, né? Não vou me deslumbrar com isso. Né? E ele é capaz de se encantar com as coisas que de fato são de Deus. Né? Semana passada, né, a gente celebrou a festa de Santa Teresa de Calcutá, né, dia 5 de setembro. Né? E eu acho legal aquelas fotos, os vídeos que tem dos encontros da Santa Teresa de Calcutá com a Lady Di, né? Né? Chega a ser engraçado, né? E a outra toda pequenininha, toda tortinha, toda, né? E como a Lady Di tinha sinais de reverência com a Madre Teresa, né? Um embaixador de Cristo deixa os seus sinais, né? Parece que a Lady Di foi enterrada com um terço que a Madre Teresa deu para ela, né? E então e isso a gente não pode esquecer nunca. A grandeza de um embaixador de Cristo, ela é visível. Pode ser algo que deixa os poderosos até, né? A Madre Teresa, quando ganhou o prêmio Nobel, foi à ONU, todo mundo, né? O pessoal passava por ela e você via aqueles presidentes todos, né? Se inclinando para falar com ela. Ou seja, até na hora do martírio, né? Diante de pessoas que querem te desonrar, mas são confundidas pela grandeza de um embaixador de Cristo até quando ele está sendo posto à prova da morte, né? A história da igreja é cheia disso, né? De relatos de mártires que confundiram os seus algozes. Tal era como era claro naquele momento que eles eram embaixadores do rei dos reis, né? Então isso emudece qualquer um. Né? Então, temos um grande mistério aí nessa história, né? A cruz é sabedoria de Deus, loucura dos homens, né? Mas é a chave com a qual a gente entende tudo. Enquanto a gente não vira essa chave, a vida fica meio bagunçada, a gente não entende muita coisa, não. Que coisa, Padre Antônio. Isso tudo, assim, a gente podendo partilhar a partir dessa festa, que não é dia santo, né? Não, e que a gente já acabou que, pelo visto, não vai quase nem conseguir falar do que ia falar, mas enfim, mas é um festão. É uma festa do Senhor. Quando cai domingo, vira solenidade. Aí é a solenidade, né? Não vamos celebrar esse ano Nossa Senhora das Dores, que dia 15 vai ser domingo, então é dia do Senhor, passa na frente. Dia 15 vai ser domingo. Só nas igrejas onde ela é padroeira e tudo, né? Mas eu acho que é um fim de semana gostoso para a gente fazer, porque pessoalmente a gente pode fazer todo esse trabalhinho aí de reflexão, e a Santa Cruz é sábado, então eu acho que valeria a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre tudo isso, né?
porque é rico demais, né? É misterioso, é grande, e ao mesmo tempo a gente percebe que é o que faz a gente entender a vida. Né? O que faz a gente entender a vida não é, né, porque um perdão dos sentidos não é a matemática, não é a biologia, não é a química. Tem alguma coisa que escapa a tudo isso, né? que é a gratuidade. Então, gratuidade tem a ver com amor. E a chave para a gente entender o mundo, a vida, é o amor de Deus. Então, a cruz é o lugar onde esse amor ficou escandalosamente poderoso, né? Porque se deixou ferir. Né? O amor mais poderoso é o que se deixa ferir. Não é o que fere, é o que se deixa ferir. Né? Um amor que chega ao ponto de ferir é um amor muito mal entendido, né? Mesmo que seja um amor dito em nome de Deus, né? Quando a gente vê no nosso mundo a coisa do terrorismo, né? Em nome de Deus, não. É um amor a Deus que me leva a ferir os homens, é uma coisa, para o evangelho isso não existe, né? Isso é contradição absoluta, né? O amor mais poderoso é o que se deixa ferir, né? Que é o amor do coração de Cristo. E isso que o senhor falou, Padre Antônio, o senhor lembrou de algumas pessoas no esporte que naquele momento exaltaram o Senhor, e eu me lembrei, agora não lembro o nome, mas foi bem badalado, da pessoa que perdoou o assassino do seu filho e dizendo que fazia isso em nome de Jesus. É muito lindo a gente ver assim, que como fruto da cruz, o perdão de Deus e o perdão que a gente vive, mesmo numa situação terrível e dolorosa, agora eu não lembro o nome, dessa pessoa que pôde, a mãe daquela santa, que foi a santa da castidade. Santa Maria Goretti. Ela estava lá, né? Uhum. E o assassino estava lá, né? Uhum. Então, isso enquanto o senhor falava, assim, eu contemplava assim, o quanto está intimamente ligado o perdão com a cruz. Né? Porque quando Jesus derrama aquele amor na terra, que é isso que ele faz, né? Esse amor começa a fluir, né? E ele chega onde as pessoas se abrem a ele, né? E ele faz o que humanamente é impossível, né? Humanamente não dá. Eu não sei se você lembra daquele livro Sobrevivi para Contar. Nossa. Né, da Imaculée Libagiza, né, falando da guerra civil, né, do genocídio, né, em Ruanda, né, nos anos 90, que ela viveu, né, e o livro vale a pena, eu amo esse livro, qualquer um que lê vai gostar, porque o livro é maravilhoso. E ela viveu nesse genocídio, ela ficou escondida, né, enquanto estava acontecendo a movimentação de uma etnia contra a outra em Ruanda, na África. De vez em quando essas coisas até lá acontecem. Tutsis, né? E o Hutus, né? E ela ficou escondida num banheiro, né? E ela falou que o que não deixou ela enlouquecer é que ela rezava o terço todo o tempo. Só que chegou um determinado momento que ela parou e não conseguia rezar o Pai Nosso. Porque ela falou, eu não posso rezar isso, né? Perdoar os nossos, assim como nós perdoamos. Porque ela percebeu que se ela tivesse com uma arma naquele momento, ela faria com os que estavam lá fora o que eles estavam tentando fazer com ela, né? E aí aquilo caiu dentro dela e ela começou a pensar e aquilo, de repente ela entendeu, cara, eu não sou tão diferente. Porque se eu tivesse uma arma aqui agora, eu faria com eles o que eles estão tentando fazer comigo. E aí ela conseguiu viver uma experiência incrível com Jesus, né, de aprender o perdão. Então, uma coisa que humanamente seria impossível, porque é um contexto de limite, né? Você está no meio de um genocídio, você ouve pessoas gritando, gente matando gente do seu lado, você pode imaginar que o próximo é você, né? A história dela é incrível, né? E a história dela é a história de muita gente, porque, né, foi uma coisa tremenda. De repente Deus ensina para você, olha, você não é tão diferente dessas outras pessoas, mas você pode fazer diferente. Eu te ensino a fazer diferente. Isso é maravilhoso. Esse genocídio em Ruanda, ele tem histórias inacreditáveis de perdão, de heroísmo. Há uma turma de seminário toda com processo de beatificação.
adolescentes que estavam no seminário, porque quando os caras dessa etnia mais poderosa entraram nesse seminário, eles queriam matar os jovens da etnia da outra, né, etnia. E aí eles perguntaram numa sala quem é não sei o que, quem é não sei o que lá. E os seminaristas todos lembram, nós somos todos cristãos. Não, mas quem é Tutsi, quem é Hutu, né? Não. E aí eles mataram a todos, né? Porque ninguém quis dizer de que etnia era, né? E tantas... Há histórias vergonhosas de cristãos que mataram outras pessoas, inclusive usando até igrejas como isca, vergonhosas. Isso é a vergonha da nossa humanidade, né? E há histórias gloriosas de gente que deu a vida, de gente que perdoou, de gente que morreu perdoando, né? Quer dizer, no meio de tanta loucura, de tanto ódio, brotar, né, umas flores, né, de humanidade, de perdão, de reconciliação. Isso é fruto daquele amor derramado lá no Calvário, né? E que continua fluindo e continua fazendo tanto bem, né? Você estava falando, né, a mãe de Santa Maria Gorete, quando Santa Maria Gorete foi canonizada, ela estava lá, e o rapaz, na época, né, que a matou, que já era um homem de idade, também estavam lá na cerimônia, né? Mas eu não sei se você lembra daqueles homens que foram martirizados na Líbia, eles eram egípcios, apareceu na televisão na época, né, que eles foram degolados. O Papa Francisco aceitou colocá-los no nosso calendário de comemoração, apesar de eles não serem católicos, eles eram coptas, né? Que são os cristãos do Egito, né? Isso eu não sabia. Essa informação. E há muitos vídeos de familiares deles, as esposas, dizendo: nós perdoamos porque eles não foram mortos, eles foram martirizados. Eles morreram por Jesus. Então nós perdoamos porque não podemos fazer diferente, né? Eles deixaram para nós esse legado. Então são coisas assim que, humanamente, a gente sabe que a gente não é capaz disso, né? É pagar o mal com o bem, mas isso tudo é fruto da cruz de Jesus. A cruz de Jesus colocou tudo no lugar, né? Nos deu um poder sobrenatural de perdoar, de suportar, de oferecer, né? E ao mesmo tempo, justamente por isso, por esse poder sobrenatural, nos fez mais humanos, né? Quer dizer, o ser humano não vira bicho no meio de tanto ódio, de tanto rancor, se ele se agarra à cruz de Jesus, né? Ele não vira um animal que se vinga, né? Ele continua sendo humano, capaz de fazer uma escolha livre, né? de ser ferido para não ferir. Então isso é incrível, né? O Papa João Paulo II visitou, né, aquele moço que tentou matá-lo. Sim, Aliaca, né? No presídio, né? Sim, foi no presídio. E a história da igreja, minha filha, é a história desses perdões, é a história dessas reconciliações, não é a história das maluquices da gente. A história das maluquices da gente é a nossa história da gente. Então a gente tem que entender isso, né? A história dos micos, das vergonhas assim absurdas, né? É a nossa história, é a história do que a gente tem a capacidade de fazer quando a gente está entregue a gente mesmo. A história da igreja é a história daquilo que a gente é capaz de fazer quando a graça de Deus age na gente, né? Por meio daqueles canais que Jesus nos deixou. E a história da igreja é a história de um perdão sobre o outro, de uma vitória do amor sobre a outra, e histórias assim, aparentemente, humanamente, inacreditáveis, mas que são reais e que estão acontecendo ainda, né? Estão acontecendo ainda, né? A gente tem muitas histórias de mártires e de gente que perdoa agora no Oriente Médio, no Iraque, no Paquistão, né? Na África, na Nigéria, que está sendo uma dizimação de cristãos todo o tempo, né? Guiné-Bissau, essa semana que passou, semana retrasada, foram centenas de cristãos mortos. O Papa está indo, né, para lá, né? E por aí vai. Então, sabe, tem muita coisa acontecendo, mas a graça de Deus continua agindo e vencendo. A gente não pode perder isso de vista. Não é o diabo que está vencendo, certo? É a graça de Deus. Porque tem muita gente que talvez não esteja aparecendo nas mídias e que está iluminando esse mundo, permitindo que a graça de Deus chegue neles e haja através deles e salvando através deles.
sabe, com o perdão, né, com a reconciliação, e por aí vai. Então, Deus está fazendo a obra, o reino está se espalhando. A gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente vai ficar acreditando, né, no diabo que está se debatendo, porque ele sabe que a derrota dele está perto, né? E a gente começa a ficar jururu, achando que não vale a pena. Vale, faça a sua parte também nessa história, né? Cada um de nós tem o seu pequeno pedacinho a fazer. Então, façamos a nossa parte, né? Então, o resto, Deus está fazendo e está fazendo muito bem feito. Beleza, Laura. A gente ia falar sobre o livro de Ezequiel, mas já está quase 1 hora de partilha. Então, porque Ezequiel está sendo o livro que esse ano, né, que a CNBB, né, sugeriu para a gente ler no mês de setembro, mas a gente vai voltar para o livro de Ezequiel numa próxima, porque como a gente estava pertinho da festa da Santa Cruz, a Santa Cruz passou na frente. Passou na frente. E aí a gente falou um pouquinho mais sobre ela. Mas a gente volta para Ezequiel, profeta incrível e que apontou para realidades que Jesus cumpriu de maneira perfeita, bela, né, misteriosa, gloriosa. Então a gente vai voltar para ele, né? Vamos. Tá bom? Tá bom. Gente, Deus abençoe. Obrigado pela paciência, obrigado pela companhia. Tomara que vocês tenham gostado do bate-papo. Se você achou legal, compartilha aí alguma coisa com a gente também. Compartilha com mais alguém, se você desejar. Afinal de contas, quem é que não tem uma cruz sobre os ombros para ajeitar, né? Então, talvez dá hoje uma ajeitadinha. É o que o Senhor está pedindo da gente. Ajeita essa cruz nos ombros. Dá mais alguns passos. Com a graça de Deus a gente consegue. Então, vamos lá, tá bom? Abração, gente. Até logo. Tchau, tchau. Amém. Tchau, irmãos.